Olá, boa noite. Que mais uma vez possamos refletir sobre a obra Obreiros da Vida Eterna. Lazzarini, uma excelente noite para nós em relação à reflexão de Obreiro da Vida Eterna. Muita gratidão, que sua família tenha muita saúde e paz e que possamos aprender com André Luiz nessas informações exatamente aquelas notícias que nós tanto precisamos para nos preparar no exercício continuado de uma vida digna, de uma vida em que nos preparamos para essa grande viagem, mas já apetrechado, né, Lazzarini? Nós podemos chegar de uma forma mais instrumentalizados na cognição, pelo menos no campo cognitivo, com as informações, e da mesma forma também já podemos, quem sabe, no esforço continuado diário, ter muito mais do que o conhecimento dessas experiências após a morte, como já também com todo um sentimento voltado à caridade. Boa noite, Mendes. Boa noite a todos. Que nós possamos, então, com André Luiz, agora que nós estamos estudando Obreiros da Vida Eterna, eu digo para vocês com toda a minha franqueza, eu tenho estudado várias obras, Allan Kardec, Emmanuel. Eu pouco li André Luiz. Eu confesso, nas minhas palestras, esses vários anos que eu faço palestras, eu consultava pouco André Luiz. Estava me faltando isso também, essa consulta, esse mergulho nas obras de André Luiz. E por mais de 40 anos estudando, fazendo divulgação, escrevendo, falando, eu confesso para vocês que essas coisas que eu estou realmente reaprendendo com André Luiz está sendo de uma enorme valia para a minha vida pessoal. Porque realmente com as informações que ele nos traz, nós começamos a criar uma base de uma reflexão mais profunda do que eu estou fazendo aqui na Terra, com quem eu estou vivendo, convivendo, qual o verdadeiro propósito de uma reencarnação. Porque normalmente nós buscamos os descaminhos no processo reencarnatório, nós queremos as facilidades. E como nós vamos aprender com André Luiz, de que quem reencarna para viver com facilidade perde uma reencarnação. Nós não reencarnamos para turismo, nós reencarnamos para trabalho, nós reencarnamos para superar os nossos vícios, para desenvolver nossas virtudes, e isso dá trabalho, isso requer muito sacrifício também, muitas vezes, ou sacrifício, né? Ninguém veio para turismo, né? O Espiritismo consola por causa dessas informações, não porque quem é espírita vai deixar de ter, digamos assim, os obstáculos, os desafios da frente, até porque se não tiver obstáculos e desafios em nossa caminhada, nós não vamos crescer, não haverá a depuração da nossa realidade espiritual. Portanto, a leitura de André Luiz está me ajudando muito nessas reflexões, né? Começar a fazer um balanço, meu Deus do céu, buscar facilidades na Terra é simplesmente o canto de sereia, né? Aquelas pessoas que, não, eu vou lá tomar passe na casa espírita, vou beber água fluídica, estou livre das obsessões, dos obsessores, etc. Isso é um ledo engano, é uma utopia. Na realidade, nós estamos aqui para o testemunho mesmo diante de lágrimas, diante dos desafios, mas sempre agradecendo a Deus as oportunidades. Venha do jeito que vier, agradecer a Deus, espírito de gratidão, para quando chegarmos lá na chamada região espiritual, possamos já ter o condicionamento, né? Ou já é uma coisa que nós tomamos conta das nossas atitudes, né? De uma forma não mecânica, mas autonômica, ou seja, eu já tenho autonomia sobre mim nesses sentimentos. Nesse 9º capítulo, ele é muito longo, né? Ele é longo. Não vai ficar somente hoje, mas nós vamos começar já a fazer reflexões com André Luiz. Louvor e gratidão. Embora os resultados ao abismo fossem aparentemente mínimos, como nós vimos nas leituras anteriores, sentimos-nos relativamente confortados, voltando já para
O Lar Transitório de Fabiano, ele conta aqui: ladeado ou ladeando pântanos e guardando a mesma e severa atitude de vigilância por causa de possíveis surpresas do caminho, fizemos todo um trajeto ladeado por pântanos em um profundo silêncio. Aproximando-nos, porém, do instituto da casa transitória, após atravessar a zona perigosa, a irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou jubilosa: felizmente, nosso trabalho foi abençoado, o nosso trabalho foi profícuo. Os cooperadores novos estranharão talvez a minha afirmativa nesse momento, lembrando sem dúvida que as nossas faixas de salvamento voltaram vazias, que é aquela famosa faixa que eles enviaram e voltou vazia, eles não conseguiram resgatar ninguém naquele momento. No entanto, diz a Zenóbia, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, à lição da esperança aos desalentados e tristes, que foram exatamente as falas do ex-padre, dela própria. Não somos apologistas da violência, mas nós somos semeadores do bem. E a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Os ensinos edificantes lançados, diz a Zenóbia, abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. O que ela está dizendo é que aquilo que eles falaram, que eles lançaram como ideia para a consciência daqueles que puderam ouvir, a rigor dá uma oportunidade para que eles possam fazer um balanço mental, um balanço de consciência e possam realmente rever comportamento, porque eles estão aprisionados naquela região de muito sofrimento. Muitos deles ainda, esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno. E amanhã, provavelmente estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nossa casa. Então, as palestras não foram perdidas. Tanto as palestras, uma extraordinária palestra do ex-sacerdote como a da Zenóbia, não são elementos perdidos, sementes que vão ser infrutíferas, não. Na realidade, vai trazer algum tipo de resultado, inclusive com possibilidade daqueles que ouviram internalizarem aquelas informações profundamente consoladoras e mudarem as condições vibratórias, ou entrar num nível de vibração adequada para a internação na casa transitória, porque lá eles têm que passar por vários instrumentos medidores de magnetismo, né? Mais desejável para nós é que todos caminhem, utilizando os próprios pés, para que de futuro, em meio dos serviços naturais de regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento, como muitos ainda fazem hoje, né? Que eles foram obrigados a fazer isso, foram obrigados a fazer aquilo. Então, o ideal é que nessas reflexões, das lições que foram dadas ali naquele pântano, eles possam realmente encontrar em si as forças que todos nós possuímos, todos nós temos luzes dentro de nós, a fim de caminharmos com os nossos próprios pés, para que no futuro, por um momento de rebeldia, eu possa realmente declarar que fui vítima de uma compulsoriedade numa situação em que o meu livre-arbítrio foi tolhido. É isso que ela está explicando aqui. Então é importante que eles se encaminhem a casa, mas de forma espontânea, com os próprios pés, e não de forma compulsória, como eles estavam fazendo. Eles fazem isso também. Mas aí em algum momento tem que trancafiar um, prender outro e tal, porque eles são muito rebeldes. Em todos os lugares nós encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. A Zenóbia sorriu de uma forma bondosa, né, e acrescentou. Essa frase eu botei hoje na minha página do Facebook, que eu achei linda. A compaixão, filha do amor,
Desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. É muito, mas muito profunda essa frase de Zenóbio, porque eles não foram lá para brigar com ninguém, para medir força com ninguém, eles foram para, em nome do Cristo, usarem a misericórdia. E a misericórdia e compaixão são sinônimos, né? Mas a compaixão, como filha do amor, evidentemente está sempre pronta a estender as mãos. E a justiça, que também é de Deus, que as leis de Deus, o que são as leis? As leis estão dentro da dimensão justiça, né, da lei divina. Mas para que a justiça funcione, ela precisa retificar. Então aqueles que permanecem nas trevas, eles não serão castigados, mas eles precisam ser retificados, consertados. Eles precisam encontrar o caminho da luz, eles precisam encontrar o caminho de Deus. Então a compaixão estende as mãos e a justiça, evidentemente, retifica. É uma questão de escolha, né? Aceitarmos a retificação pela dor ou as mãos estendidas pelo amor. Haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente, ou seja, a misericórdia de Deus, nas situações mais tristes, mais deploráveis, ela sempre é a misericórdia, a compaixão de Deus. Deus é amor, Deus é compaixão. Mas nem por Deus ser amor e compaixão, as suas criaturas não passam por essas situações terríveis, de sofrimento, de dor, de chicotadas, passam. Mas é por vontade de Deus? Não, mas por permissão, com certeza. Porque se está acontecendo, há uma permissão maior. Mas não por vontade de Deus. Porque Deus ama, Deus é misericórdia. Mesmo nessas situações deploráveis, essa misericórdia se faz presente, porque esses seres vão sofrer tanto, que vão se cansar de sofrer, que em algum momento vão entrar em um processo natural e espontâneo, andando com os próprios pés de arrependimento, vão para a expiação e depois a reparação. Pode levar milhares de anos, mas vão passar por esse movimento. Então a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente, ou seja, ninguém foge da lei. Não há como fugir da lei. A lei, ela não é punitiva, ela é educativa, ela é para nos reeducar. Então, e onde é que estão as leis? Estão fora, estão nos livros, estão nos sacerdotes, estão nessas, né? Está na Zenóbia, no André Luiz? Não, as leis estão na consciência de cada criatura. À medida em que nós vamos trabalhando em nós a amorosidade, né, as nossas virtudes, nós vamos entendendo melhor as leis da consciência e vamos cumprindo essas leis e vamos fazendo as melhores escolhas por discernimento e, evidentemente, digamos que evitando passar por situações tão tenebrosas, tão escabrosas de regiões de trevas. Em virtude, pois, da realidade, justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Em outras palavras, como ela mesma falou, aqueles seres que estão no pântano, levando chicotada, e alguns não conseguiram ser resgatados com esses fios luminosos, etc., na realidade, eles precisam assumir a responsabilidade de terem errado. Porque eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida, todos nós temos. Mas essa liberdade está vinculada à responsabilidade das minhas escolhas. Eu posso fazer o bem e eu posso fazer o mal. Eu posso obedecer às leis divinas ou desobedecer às leis divinas. Agora, é por liberdade que eu posso fazer isso, mas eu tenho o dever, dentro da responsabilidade ante a lei divina, de reparar quando eu transgrido e, evidentemente, de sentir os frutos abençoados de quando eu cumpro. É da lei, né? Vai depender, como ela diz aqui, né? Isso depende da resolução de cada um é que decide. Alcançáramos as vizinhanças do átrio e admirei-me da movimentação em torno. André Luiz ficou muito movimento na portaria da casa transitória. Muitas entidades vinham, ele viu muito movimento, muito espírito por ali. Quase todas penetravam a organização socorrista ou dela saíam em grupos reduzidos. Então havia um grande movimento na porta de entrada da casa transitória. Velhos amparavam jovens que me pareciam indecisos e titubeantes.
Um detalhe que ele vai falar aqui, que ele percebeu, isso foi ele particularmente percebendo, André Luiz. Crianças nimbadas de luz, crianças, não são, espírito não é criança, mas ele viu, pelo menos aquele espírito, numa condição de criança, perispiritualmente falando, né, guiando adultos de rostos sombrios, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. Interessante, criancinhas conduzindo adultos sofridos. O quadro era bonito, era formoso, era belo, era enternecedor. Ele achou interessante aquelas crianças conduzindo adulto. Crianças com uma certa luminosidade. Nós sabemos que o espírito não é criança, mas naquele momento, naquela condição transitória daquele espírito, estava envolto num traje de criança. Possivelmente, examinando a estranheza que se apossara de mim, a Zenóbia chegou perto dele e disse para ele: nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. É muito interessante, nós estamos estudando isso, Margarete, ela sabe que nós estamos estudando isso, não é, Margarete? Em relação à questão dos sonhos, a questão de nós podermos receber, como ele está falando aqui, nessas casas transitórias, nesses postos avançados, orientações, socorros, avisos, naquele segundo nível, segundo Delane fala, né, dos nossos sonhos. E é interessante que ela está mostrando exatamente, são seres encarnados que também têm acesso à casa transitória de Fabiano. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Aí o André Luiz diz assim: eu não consegui disfarçar a surpresa ante a maravilhosa cena, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham de todos os círculos terrestres mais densos. Atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os transeuntes. Não longe de mim, interessante menino que aparentava 9 a 10 anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos trôpegos, de passos incertos. Então, uma criança, ele achou muito interessante essa sua visualização, era muita gente, gente para lá, gente para cá e tal, espírito para lá, espírito para cá, né? Mas chamou a atenção de André Luiz esse menino de aproximadamente 10 anos de idade, né, conduzindo, né, guiando realmente uma senhora de passos vacilantes, passos que ele chama incertos. Parecia doente, parecia uma enferma, incapaz de autocontrole, e o pequeno, porém, segurava-lhe firmemente as mãos e, após saudar a irmã Zenóbia, respeitosamente, né, exclamou para a matrona hesitante: por aqui, mamãe, por aqui, venha, sem medo. Interessante, né? Um filhinho conduzindo a sua mãe, certamente encarnada, né, durante o sono, para receber esses avisos e socorro lá na casa transitória de Fabiano. Ouvindo, a interpelada parecia acordar num sonho bom, e gritava semi-inconsciente: meu filhinho, não me deixes voltar, quero-te sempre, quero-te sempre. Na realidade, parece que foi a mãe que deve ter perdido o filho, e esse filhinho se apresentando, mas com luz, né, para ajudar-lhe lá na casa de Fabiano. As expressões de meiguice misturavam-se a copioso pranto. Fixei-lhes os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava. Seguia, acanhada, insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe. Exausta daquela saudade, a reencontrar o objeto do seu amor que parecera perdida para sempre: mamãe, caminhe, não desfaleça, clamava o rapazinho, exultando de alegria. Já vou, meu filho, eu te seguirei, leva-me contigo, tornava a palavra maternal, afogada em sublime emoção. Meus companheiros, habituados talvez desde muito ao espetáculo, conversavam descuidados entre si. Todavia,
Segui de olhos umedecidos aquela criança carinhosa que amparava sua mãezinha até que desapareceram através de uma das portas laterais da casa transitória. Eu não contive a minha surpresa e, tocando o braço do padre Hipólito, do ex-padre Hipólito, indaguei: meu amigo, com que fim seguiriam a senhora e o menino? Qual o objetivo daquele menino está conduzindo aquela senhora? Esboçou ele, o padre, um significativo gesto de espanto, observou: eu não os vi. Quer dizer, o padre não percebeu esse detalhe. Falei-lhe então do quadro. André Luiz diz para ele, explicou para o padre o que ele viu, tanto que me enternecera, bordando os meus informes de considerações afetivas. E o ex-sacerdote sorriu de uma forma compassiva e acrescentou: ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui. Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a sua mãe a gabinetes de auxílio. Não tive tempo para emitir novas impressões, diz André Luiz. Nosso grupo atingiu uma porta de ingresso e 2 amigos acercaram-se solícitos. Tratava-se de Gotuso, aí é que é o mais importante, que vai levar realmente 2 reuniões nossas. Vamos ver a história de Gotuso. Gotuso é aquele médico, aquele que tem bons trabalhos lá na casa transitória e que viveu quase que o mesmo drama de André Luiz, né, que a esposa dele casou com a prima, com o primo dela e etc. Ele não gostou disso, ele não conseguiu perdoar. É a situação. Ele contou isso para André Luiz, né? E como médico também, né? E ele também não disse que não estava muito preparado para ir para regiões superiores e ele ficava mesmo nos campos livres para poder refazer, mas ele não tinha ainda compreendido a situação da sua esposa ter casado de novo. Esse é o Gotuso, que era lá funcionário, servidor da casa transitória. Então o Gotuso, tratava-se de Gotuso e outros irmãos com quem eu não havia entrado em contato pessoal. Então o Gotuso ele já conhecia, o outro ele não conhecia. Saudaram-nos cortesmente. Logo após, dirigiu-se Gotuso à diretora informando-a de que os serviços de colaboração lá na Terra, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados satisfatoriamente. Preste atenção que o Gotuso, ele é médico, conhece técnica médica, está sendo utilizado também com seu conhecimento técnico de medicina em grupos que promovem reencarnações expiatórias. Então, porque ele conhece a fisiologia, por isso ele faz parte desse grupo de espíritos que promovem reencarnações, no caso, expiatórias. Zenóbia agradeceu, convidou-os a partilhar das orações de louvor, de gratidão ao Todo-Poderoso. Penetramos uma sala consagrada, onde a orientadora tomou conhecimento das medidas levadas a efeito em sua rápida ausência e certificou-se de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos realizadas minutos antes. Sinais sonoros convocaram colaboradores à ação de graça. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. Admirável a comunhão da casa, todos os dirigentes das variadas seções da casa transitória de Fabiano, em que se subdividiam as atividades do Instituto, encontravam-se presentes para a tarefa gratulatória, de gratidão. Na realidade, vejam como eles levam muito a sério os momentos de oração, de devoção, de adoração. A adoração é uma lei de Deus. A lei de adoração é uma lei de Deus. A adoração é a nossa reverência, a nossa submissão ao nosso Criador. Mas é um momento de oração, né? Porque a oração você agradece, além do agradecimento, você também tem a devoção, né? E você pode pedir também. Mas é muito importante essa adoração também, ou seja, nós nos submetermos a um ser superior a nós e a ele solicitarmos forças para podermos caminhar diante de todas as provas que precisamos atravessar para a nossa depuração. Deus é que nos dá força para podermos realmente superar. Não pedir que
os obstáculos saiam da nossa frente, não, mas que nós possamos vencer cada obstáculo com a suplementação de força que Deus nos oferece. Por isso que é importante esse princípio de adoração, esse princípio de solicitação também e de agradecimento. No caso aqui, ela fala de tarefa gratulatória, tarefa de gratidão. A diretora informou-nos, afável, de que todas as noites se verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal administrativo, salientando que nesses últimos se reunia em pessoa com todos os subchefes da organização que não se encontrassem inibidos por motivo de serviço. Então, às vezes, naquela hora, estavam em serviço, não podiam estar reunidos para essa prece coletiva. Naquela oportunidade, éramos ali 35 criaturas atreladas ao doce magnetismo daquela mulher que tão bem sabia desempenhar a excelsa missão educativa. À cabeceira do grande móvel referido, cercado pelas poltronas confortáveis que ocupávamos em 2 filas, sentou-se Zenóbia radiante, mantendo-se de frente para a tela, a tela, segundo André Luiz, constituída de um tecido diáfano, semelhando, segundo ele, a uma tenuíssima gaze, né? É como fosse aquelas telas de cinema, muito mais sutil, aquelas antigas telas, ou ainda existe tela de cinema, né? 35 mentes interessadas na aquisição de luz uniam-se à mente de Zenóbia para as vibrações de reconhecimento e paz. Gotuso, próximo de mim, entregou-se à profunda meditação, solicitando-nos acompanhar-lhes mentalmente as suas palavras. A instrutora iniciou uma oração comovente e sublime. E nós vamos, como o André Luiz fez isso, nós vamos fazer também a leitura, a tradução, a descrição que o André Luiz fez para nós dessa oração feita por Zenóbia. Senhor da vida, nossos corações transbordantes de júbilo te agradecem as bênçãos de cada dia. Permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar a nossa gratidão. Não te rogamos, Senhor, vantagens nem benefícios para nós, que somos ricos de tua luz e de sua misericórdia, mas suplicamos, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio, da equidade, para que saibamos distribuir a nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos, Senhor, a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Ergamo-nos do abismo do passado, por tua bondade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergastados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas com desvairios emotivos durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dai-nos, Senhor, o clima sadio da libertação de nós mesmos, magnetizados pelas nossas recordações do pretérito. Nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para o mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, Senhor, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem. E em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor,
como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração, nós te imploramos roteiros, considerando as responsabilidades dos que te recebem a benefício da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos respeito pela autoridade que nos destes. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todos e todas as tuas resoluções, a nosso respeito, são excelentes e belas. Concede-nos, Pai, bastante visão de modo a enxergarmos a nossa alegria em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, nós recebemos através de 1000 recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram, os que padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos alegres a exercer o dom sublime de doar. A instrutora interrompeu-se com a sua voz afogada na emoção com que se dirigia a Deus e, aludindo à realização particular que efetuara naquela noite, prosseguiu depois de longa pausa, comovendo-nos a todos, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Tu, Senhor, permites ainda que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos, que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Depois dessa prece, na realidade, segundo André Luiz, aquela prece constituía um ato de louvor dos mais formosos que o próprio André Luiz até então escutara. Louvar, adorar, essa reverência a Deus, esse carinho. Tem pessoa que trata Deus, tem gente que até dá tapa em Deus, sofre na vida, fica revoltado, cheio de revoltazinha, e diz que está brigando com Deus o tempo. Deus tem que ser adorado, Deus tem que ser louvado, temos que agradecer a Deus. Ele é o nosso Criador. Esse respeito como uma Zenóbia tem, que nós aos poucos precisamos aprender a ter também, louvar a Deus nessas formosas atitudes de carinho, de reconhecimento. Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa de útil, pela alegria de repartir o bem. Os minutos de adoração elevaram-nos, porque é tão importante, repito, a adoração é estudada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, Lei de Adoração.
Analisem essa lei, como é que é uma lei maravilhosa, a nossa reverência, o nosso louvor a Deus, ao nosso Criador. Isso é adoração. Isso é estudado pelo Espiritismo. E tem espírita que não gosta nem de rezar, não gosta nem de orar. Quando é uma lei que está no Livro dos Espíritos, que é o livro básico, que deu base para todo o Espiritismo, foi o Livro dos Espíritos. E lá Allan Kardec estuda a lei da adoração, a lei do louvor, a lei de nós nos aproximarmos de Deus com respeito, com carinho, com certeza, e até pedir dele mesmo, né, a contrapartida nos nossos equívocos. Faz parte. Se eu continuar no erro, por favor, me chame a atenção, me dê aquela chamada de atenção para eu poder corrigir meu erro. É isso que ela conta na sua oração também, além da gratidão. Suave luz irradiava-se de nossas frontes sincronizadas nos mesmos pensamentos. Finda a manifestação gratulatória, que é de gratidão, a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Não se passou muito tempo e aquela tela desdobrada diante de nós, como se for instrumento de resposta ao esforço devocional, que é a nossa devoção ao Criador, iluminou-se de súbito, expelindo raios de brilhos maravilhosamente azul, que se espargiram sobre a diminuta assembleia, dos quais minúsculas safiras eterizadas caíam. Davam-me a ideia de energias divinas caindo sobre nós, penetrando-nos no íntimo e revitalizando-nos o ser integralmente. Transcorrido alguns minutos, Zenóbia agradeceu sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Nova quietude pairou em toda a sala. Contudo, após longos instantes de expectativa mais intensa, Luciana, a clarividente, a enfermeira, tomou a palavra e dirigiu-se à diretora nestes termos. Neste momento, vejo na tela das bênçãos respeitável ancião cercado de luz verde prateada. Estende-lhe a destra, abençoando-a, e me recomenda dizer-lhe tratar-se de Bernardino. Ah, já sei, respondeu contente a instrutora. É mensageiro da Casa Redentora de Fabiano. Que Jesus recompense pelo contentamento que nos traz. Assegura o iluminado visitante, tornou a clarividente prestimosa, que as vibrações tá um termo que eu não costumo usar, ambienciais, né? Inclinam-se agora para as esferas inferiores e que não conseguirá fazer-se visível a todos, senão, obstante o desejo, acrescenta que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa do serviço e que a fonte da bondade divina suprirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade na semeadora do bem. O emissário contempla-nos silencioso e, erguendo os olhos para o alto, pede para nós a luz da compreensão divina. Vimos profusa emissão de raios brilhantes de luz verde, por intermédio de diáfana substância, como nova chuva de pequeninas gotas celestes. Terminada a exteriorização da sublime energia portadora de bem-estar e findos alguns minutos de novo silêncio, Luciana voltou a comunicar-se com a diretora. Irmã, ilumina-se a tela novamente. Desta vez, temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Ó, sua fisionomia deslumbra, tem no colo soberbo ramalhete de lírios nevados, a exalar inebriante perfume. Isso sempre Luciana na sua clarividência. A informante não havia completado a notificação, e em meio da alva claridade que se evolava da tela, sentíamos todos aquele aroma característico das flores mencionadas, envolvendo-nos em ondas de alegria
de paz indescritíveis. Impressionada por sua vez, Luciana prosseguiu. A mensageira traja veludosa túnica talhada em delicado tecido semelhante à escumilha de neve e parece em oração de agradecimento. Agora, ela fita-nos bondosa. Retomando a palavra, atira-nos as flores que traz consigo, revelando o inexcedível carinho. Diz alguma coisa. Oh, sim, com permissão dos nossos maiores, deseja comunicar-se com o irmão Gotuso e solicita-nos cooperação. Não pude ocultar a surpresa em face do desdobramento dos trabalhos naquele ofício de gratidão e louvor. A irmã Zenóbia, naturalmente experimentada nas atividades de intercâmbio, interveio acrescentando: sim, Luciano, tanto quanto estiver em suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Noutras circunstâncias, a providência não seria necessária, mas as substâncias densas do nosso plano, carregado de forças negativas, incidem sobre o aparelho das bênçãos, forçando-nos ao concurso pessoal mais direto. Estamos prontos para receber a devotada emissária nesta casa de paz. Gotuso e nós outros colocamos-nos à disposição dela, a fim de ouvir-lhes a mensagem de amor. A enfermeira, com a possibilidade de quem enxergava mais que nós, observou comovidamente. Identifica-se por Letícia, essa senhora, esse espírito bonito, né? Identifica-se por Letícia, declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido. Mais emocionada e reverente, acentuou: desloque-se agora da tela e vem ao nosso encontro. Adianta-se. De suas mãos desprendem-se raios de sublime luz. Abraça-me. Oh, como sois generosa, abnegada, benfeitora. Sim, estou pronta, cederei com prazer. Então isso é Luciano dizendo que ela sai da tela, essa Letícia, para utilizar, é uma psicofonia lá no mundo espiritual, né? Para utilizar de Luciana para trazer uma mensagem. Nesse instante, a fisionomia de Luciana transformou-se. Beatífico sorriso estampou-se-lhe nos lábios, um processo de psicofonia, né? E de sua fronte irradiava-se formosa luz. Com a voz altamente modificada, começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, venho ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe a consciência para horizontes mais altos. Sorriu, benévola, e continuou: relevem-nos, pois, dedicados amigos, nossas experiências mais elevadas resultam da permuta incessante de valores comuns. O coração que ama em Cristo é a operosa abelha que recolhe o mel de sabedoria em todas as flores de amor e de trabalho. Colherei contente na alma fraterna desta assembleia de cooperadores da vontade divina elementos de tolerância e compreensão. E sentir-me-ei feliz se puder oferecer-lhes algo do carinho materno que mantenham no coração faminto de vida superior. Dirigindo-se em particular ao colega com acentuada inflexão de ternura, esse espírito Letícia chamou Gotuso. Gotuso, meu filho. Era mãe de Gotuso. Serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor, o abençoe e inspire sempre.
Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Despreenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, meu filho. Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação, Gotuso? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis dos discípulos em determinado setor do aprendizado, adiando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, o aprendiz retarda-se anos, o aprendiz retarda-se séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. Jesus é cultivador do trabalho e da esperança. Aguardará sempre compassivo e bondoso nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Suportará as nossas faltas muitas vezes, entretanto, em nosso próprio interesse. Deveremos atentar vigilantes para os seus ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com os raios destruidores pelas nossas demoras em desculpar alguém. No entanto, recomendou: perdoemos 70 vezes 7 vezes. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com o irmão atualmente menos feliz do que nós. Esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica. Jesus não vai fazer isso. Mas Jesus traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Seu esforço médico, Gotuso, nesta casa, é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-nos com amizade e admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte da aquisição afetiva, porém, e o seu próprio destino, Gotuso? Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem, confortam, ele ajuda muito nos trabalhos de reencarnações, né? Seus pensamentos, Gotuso, mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? E aí, eu vou deixar para sábado, para quarta-feira que vem, porque é tão bonita essa mensagem de Letícia, que é a mãe de Gotuso, para ele, porque nós, em reuniões anteriores, vimos que Gotuso é trabalhador, é inteligente, ele ajuda nas reencarnações. Quando ele está realmente querendo refazer-se, né, ele vai para um campo livre, vai respirar, vai refazer suas energias. Até o André Luiz disse que ia pedir, que conhece alguém, talvez até o próprio Clarence, para levar ele para nosso lar, e disse que naquele momento não tinha condições e tal, porque ele estava muito preso ainda. Não é a traição da esposa, mas que a esposa não traiu ele, mas casou de novo, ele não estava aceitando isso. E a mãe dele chega para ele: Gotuso, para pensar, você é um trabalhador, você tem um potencial enorme, mas você ainda não conseguiu desfazer, né, essa ideia, você ainda está com aquela condição de posse de coração, possuir consciência, né? Eu vou refletir um pouco mais essas falas de Letícia, a mãe de Gotuso, porque eu acho que vale a pena, com mais calma, porque é longa, isso vai levar uma reunião inteira, né? Tanto o diálogo dos dois é tão importante, dividindo esse capítulo em 2 partes, talvez em 3, porque é muito importante para nós vermos que, ao desencarnar, um Gotuso, um trabalhador da casa transitória, muito conhecido, tem presença, de repente não conseguiu vencer o seu apego no campo afetivo com a ex-esposa, com a família.
Ele não conseguiu, ele não consegue vencer isso. Para mostrar para nós que essas coisas não estão simples, assim, as pessoas desencarnam, acham que tudo vai modificar num passo demais, pronto, mudou. Não vai ser assim. Por isso que eu falei no começo com a nossa irmã Lazarine que a leitura de André Luiz, ela nos chama a atenção para muitas coisas que ocorrem conosco na Terra, para que nós já possamos ir instrumentalizados no mundo espiritual para esses desapegos. Quando eu falo desapegos, é não ter essa sensação de apego, de aprisionamento, de posse. Porque senão nós vamos sofrer como o Gotuso. O Gotuso tem toda a chance de poder estar muito além, fazendo um trabalho onde espera o seu trabalho, o seu talento, mas ele continua preso, remoendo, não aceitando uma suposta derrota. Né? Uma suposta derrota, porque ele acha que ninguém teria que substituí-lo com a sua ex-esposa. Que é um absurdo uma coisa dessa. Mas isso acontece demais e só acontece isso e o tempo todo. Sabemos que André Luiz superou isso, mas não é tão simples superar isso. E o André é superior, o Gotuso ainda não. Né? Vamos refletir um pouco mais sobre o Gotuso. Vai ser uma reunião inteira na próxima quarta-feira, combinado? A gente ir com calma. Eu que agradeço também, porque nós estou fazendo leitura, né? E na leitura algumas rapidíssimas reflexões para nós aprendermos. A questão da adoração, né? Muitos espíritas não gostam de rezar, acham que rezar é coisa de igrejeiro, como uns dizem, né? Não, oração é reverência, é louvar a Deus, é adorar a Deus, isso é importante na nossa vida. Não adianta achar que eu sou muito intelectualizado e não tenho que louvar a Deus e me ajoelhar no sentido simbólico, é claro, né? Mas me ajoelhar perante o Criador, aquele que me criou, ora, isso é o mínimo que eu posso fazer para poder ter segurança, né? Na atual encarnação, e querer tratar Deus de igual para igual é meio estranho, né? Não faz sentido nenhum. Muito obrigado, tá, Lazarine? Um grande abraço. Margarete também. E Leus, um grande abraço para todos.